O protagonista desejava alcançar o auge das artes marciais, mas já sabia que essa era uma posição que jamais conseguiria atingir, por mais que se esforçasse. Ainda assim, o desejo de alcançar esse objetivo o consumia. Movido pelo desespero, decidiu seguir uma antiga lenda que havia sido passada de geração em geração. Dizia-se que existia um fruto dourado, guardado por um dragão dentro de um santuário misterioso. Esse fruto era conhecido por conceder a imortalidade. Após uma longa e árdua batalha contra o dragão, o protagonista conseguiu finalmente alcançá-lo. Ficou surpreso ao ver que o fruto realmente existia, e sentado sobre o corpo morto do dragão, assumiu a postura de um verdadeiro conquistador. Então aproximou-se do fruto e o comeu, certo de que, ao fazê-lo, seria capaz de atingir o topo das artes marciais. Seu nome era Gilfas Eldragon, e era reconhecido em todo o mundo como o mais forte entre os homens. Décadas mais tarde, contudo, Gilfas envelheceu, e agora jazia em seu leito de morte. Estava cercado pelos familiares, e ao seu lado encontrava-se seu filho mais velho, Gilliam. Ao perceber a expressão triste do filho, Gilfas pediu que ele fosse bom e aceitasse que sua hora havia chegado. Gilliam, tomado pela dor, lamentava estar prestes a perder o pai da mesma forma que perdera a mãe. Nos instantes finais, Gilfas pensou novamente no fruto da imortalidade e concluiu que tudo aquilo não passava de uma grande farsa. Apesar disso, encontrou conforto ao lembrar-se de sua esposa e de seus filhos. Disse-lhes que vivera uma boa vida e que não se arrependia de nada, embora no fundo soubesse que era uma mentira. Dentro de si, Gilfas lamentava profundamente não ter tido mais tempo para alcançar o verdadeiro ápice das artes marciais. Pouco tempo depois, seu corpo parou de responder e ele faleceu. Porém, algo inesperado aconteceu. Gilfas abriu os olhos novamente. Confuso, percebeu que tudo ao redor parecia diferente. Sentia-se leve, e ao olhar para as próprias mãos, viu que eram pequenas. Mãos de bebê. Foi nesse momento que compreendeu o que estava acontecendo. Ele havia renascido. A surpresa era tão grande que, por alguns instantes, duvidou de seus próprios sentidos. Tentou se acalmar, lembrando-se de que fora um guerreiro de 10 estrelas em sua vida anterior. Logo percebeu que sua situação estava longe de ser normal e começou a se questionar sobre quem ou o que poderia ter causado aquilo. Subitamente, uma lembrança o atingiu: o fruto da imortalidade. Ele percebeu que aquele fruto não concedia imortalidade. Seu verdadeiro poder era o da reencarnação. Uma leve risada escapou de seus lábios, pois, no fundo, acreditava que esse destino poderia ser ainda melhor. Para ele, aquilo era uma segunda chance. Se havia renascido, poderia finalmente alcançar o auge das artes marciais que tanto buscara. Ao observar o local, notou que havia outros bebês ao seu redor. Parecia estar em um prédio separado, e logo concluiu que havia renascido dentro da própria família Eldragon. No entanto, algo o intrigava. Havia muitas crianças no mesmo quarto. Nesse momento, algumas criadas entraram, trazendo mamadeiras. Gilfas observou atentamente quando uma delas se aproximou de um berço, pegou um pequeno bebê goblin e começou a alimentá-lo. O olhar do guerreiro se estreitou. Algo estava errado. As criadas alimentaram a criatura com uma substância vermelha e, segundos depois, o pequeno goblin explodiu, espalhando sangue por todos os lados, inclusive sobre o rosto de Gilfas. O horror o tomou completamente, e ele tentou entender o que estava acontecendo. As criadas, sem qualquer sinal de pânico, apenas comentaram que talvez fosse preciso diluir o líquido antes de continuar alimentando os outros bebês. Enquanto ainda tentava compreender o ocorrido, uma das criadas o pegou nos braços. Gilfas observou a mamadeira e percebeu que o conteúdo não era leite. O líquido transbordava energia mágica. Em choque, entendeu o que estava prestes a acontecer. Iriam alimentá-lo com aquilo. A criada aproximou o bico da mamadeira de sua boca e, sem que pudesse reagir, o líquido tocou sua língua. No mesmo instante, reconheceu o sabor. Era sangue de dragão ancestral. Incrédulo, Gilfas pensou no quão insanos eles eram por darem algo tão perigoso a bebês. Quando ouviu uma das criadas comentar que iriam diluir o sangue, entendeu o motivo. A substância era forte o bastante para matar instantaneamente. Tentou cuspir o líquido, mas já havia engolido um pouco. Ainda assim, concluiu que uma pequena quantidade não o mataria. Percebeu que os outros bebês também estavam cuspindo o sangue e decidiu fazer o mesmo antes que algo horrível acontecesse. No entanto, uma dúvida o assaltou. E se estivesse cometendo um erro ao rejeitar aquilo? Uma ideia ousada surgiu em sua mente. Se conseguisse absorver toda a energia mágica daquele sangue, talvez fosse capaz de ultrapassar os limites de sua vida anterior e, enfim, alcançar o topo das artes marciais.
Sem hesitar, decidiu seguir esse pensamento. Com um olhar determinado, bebeu tudo até a última gota, encarando a criada com firmeza. A mulher, espantada, também se mostrou satisfeita com o resultado, acreditando que tudo estava ocorrendo como planejado. Depois de esvaziar completamente a mamadeira, Dilfas foi colocado de volta em seu berço. Percebeu que as outras crianças também haviam sobrevivido àquilo, o que o deixou intrigado. Logo em seguida, o sono o dominou, e ele adormeceu como um bebê comum. 7 anos se passaram desde o renascimento de Gilfas Eldragon, agora conhecido como Zack Eldrigan. Durante esse tempo, o garoto dedicou-se a treinos intensos e solitários, moldando o próprio corpo com disciplina e determinação. Era comum vê-lo praticando exercícios sobre-humanos, como apoiar uma rocha sobre os pés enquanto fazia flexões com apenas um braço. Em uma de suas rotinas, completou 1000 repetições antes de arremessar a pedra para longe com um único impulso. Ao observar seu corpo musculoso e definido, admitiu que gostava daquilo. A força era um prazer em si mesma. Zack acreditava que o poder que possuía vinha do sangue de dragão que havia ingerido ao nascer. Aquela substância continha energia imensurável, e mesmo os bebês que beberam pequenas quantidades desenvolveram corpos muito mais resistentes que os de humanos comuns. Contudo, Zack havia bebido tudo. Além disso, por já carregar em sua alma o poder da verdadeira fonte do dragão divino de sua vida anterior, conseguiu absorver completamente cada gota do sangue ancestral. O resultado foi uma transformação tão profunda que até ele se surpreendia com o próprio corpo. Ainda assim, ao medir seu progresso, percebeu que era apenas um guerreiro de uma estrela, algo que o deixou frustrado, pois esperava estar no mínimo no nível 4. Naquele mundo, o poder de uma pessoa era medido em estrelas. Cada estrela representava a condensação máxima da energia vital e espiritual de um guerreiro. Dizia-se que o corpo humano era como um universo, e as estrelas eram manifestações desse cosmos interior. Porém, quanto maior o número de estrelas, mais difícil se tornava alcançá-las, e também mais grandioso o poder que vinham a conceder. Em sua vida passada, Gilfas, agora Zack, havia sido o único homem da história a atingir 10 estrelas, o ápice absoluto das artes marciais. Agora, 7 anos após seu renascimento, ele era o filho ilegítimo do chefe da família Eldragon. Sua mãe já havia falecido há tempos, e seu pai jamais aparecera para vê-lo. Esse fato o enchia de desprezo. Achava inconcebível que o homem mais poderoso da casa pudesse ser um pai tão miserável. Apesar disso, vivia sob os cuidados de criadas e mordomos, isolado em um pequeno edifício afastado da mansão principal. Na família, existia um ritual chamado Provação do Dragão. Apenas os bebês que sobrevivessem após beber o sangue dracônico eram reconhecidos como futuros guerreiros Eldragon e recebiam treinamento formal. Zack, no entanto, nunca fora treinado por ninguém. Passava seus dias em solidão, cercado apenas pelas servas encarregadas de vigiá-lo. Cansado de tanta negligência, costumava questionar uma das criadas, mas ela sempre respondia da mesma forma: "Não estou autorizada a dizer, senhor." Essa resposta repetitiva o irritava profundamente. Ele lembrava à serva que, segundo as tradições, quem passasse pela provação deveria receber instruções de combate. Ainda assim, ela permanecia imóvel, respondendo com voz vazia e expressão apática, como uma boneca. Há algo que o jovem mestre deseja? Zack apenas suspirava e respondia que não. Mesmo sem um instrutor, ele se mantinha firme em seus treinos físicos. Estava convencido de que um corpo forte era a base de todo o poder. Em certa manhã, decidiu perguntar à criada se ela poderia lhe dar informações sobre as outras crianças da família principal. A resposta foi idêntica, que não estava autorizada a falar. Zack tentou encontrar brechas para arrancar alguma informação, mas a mulher parecia programada para repetir as mesmas palavras. Tomado pela irritação, perguntou se estava sendo mantido ali apenas para ser maltratado. A criada negou com frieza, afirmando que sua função era apenas atender às suas necessidades pessoais. Zack notou que a serva possuía poder de 3 estrelas. Pensou que, se ela quisesse, poderia ajudá-lo com técnicas de combate. Mas, percebendo que jamais teria a colaboração dela, decidiu que era hora de sair dali por conta própria. Já vivia com aquela mulher há 3 anos, e entre eles não existia qualquer laço, apenas obrigação. Naquela tarde, partiu em direção à floresta próxima. Enquanto caminhava, pensava em como sua vida havia se tornado monótona e fria. Lá encontrou ervas venenosas e, sem hesitar, começou a mastigá-las. O sabor era horrível, mas ele não se importou. Acreditava que aquilo fazia parte de seu treinamento extremo. Durante a caminhada, percebeu algo estranho. Havia uma presença o seguindo. Um leve rastro, quase imperceptível, se movia a certa distância atrás dele.
O menino fingiu não notar e seguiu em frente, aguardando o momento certo para agir. De repente, um javali furioso surgiu à sua frente, bufando com agressividade. Zeke sentiu um arrepio ao perceber uma névoa negra saindo do rastro de quem o seguia, algo que não existia em sua vida anterior. Curioso, mas sem medo, ele decidiu se expor. Quando o javali avançou, ele abriu um sorriso. Posicionou-se com precisão, aguardando o instante certo. No momento em que o animal ficou totalmente vulnerável, Zeke desferiu um soco direto em seu abdômen. O impacto foi tão devastador que destruiu as entranhas da criatura, matando-a instantaneamente. O menino observou o corpo inerte do javali e ficou impressionado. Um golpe tão simples, aplicado por alguém de apenas uma estrela, fora suficiente para aniquilar uma fera adulta. Concluiu então que a qualidade da estrela era mais importante que a quantidade. Sem hesitar, colocou o corpo do javali sobre o ombro e começou a voltar para casa, satisfeito com o resultado de seu teste. Enquanto isso, o homem que o seguia observava tudo em silêncio. Estava completamente surpreso, não apenas por Zeke ter derrotado o javali com um único golpe, mas também por ter percebido que estava sendo seguido. Aquele garoto, sem nunca ter recebido treinamento formal, demonstrava instinto e poder fora do comum. O observador sabia que não podia se afastar, pois Zeke era filho do chefe da família Eldragon, e por isso estava sob constante vigilância. Ainda assim, algo dentro dele dizia que aquela criança não era normal. Com o passar dos dias, o espião começou a se interessar genuinamente por tudo o que via. Quando Zeke retornou, percebeu que havia visitantes na casa. Assim que entrou, sentiu a força que emanava deles. Eram homens poderosos. Aproximou-se discretamente da porta e tentou escutar a conversa. Pela ausência de intenção assassina, deduziu que não estavam ali para feri-lo. Ao abrir a porta, viu vários homens com o emblema dos Eldragon costurado nas roupas. Intrigado, perguntou o que desejavam. Um deles respondeu que haviam vindo buscá-lo, pois ele deveria participar de um exame. A notícia o deixou atordoado. Nunca ninguém havia mencionado exame algum. Em questão de minutos, Zeke foi levado para fora e conduzido à mansão principal, um local que não visitava havia 1000 anos, desde sua vida anterior. Lá, foi vestido com um uniforme escolar e informado sobre o motivo de sua convocação. Estava sendo levado à Academia Ninho do Dragão, instituição criada pela própria família Eldragon. Todos os membros do clã, ao completarem 7 anos, eram obrigados a ingressar na academia para receber educação e treinamento. Naquele dia ocorria o exame de admissão. Zeke, que nunca havia recebido instrução formal, teria de participar mesmo assim, pois o exame era obrigatório. A frustração o tomou completamente. Enquanto os outros candidatos caminhavam com confiança, ele abaixou a cabeça, sentindo dor e confusão. Entre a multidão, um garoto de cabelos azuis se aproximou. Seu nome era Langus, vindo da vila de Oldscale. Percebendo o estado de Zeke, perguntou se ele estava bem ou se precisava de ajuda. Zeke levantou o olhar e respondeu de forma rude, questionando o que ele queria. Langus, tímido, explicou que só estava tentando ajudar, pois o via com uma expressão preocupada. O tom gentil do garoto surpreendeu Zeke. Ele percebeu que Langus era tímido, mas sentiu uma energia peculiar fluindo dentro dele. Por fim, Zeke pediu desculpas pela grosseria e apresentou-se dizendo estar confuso sobre o propósito do exame. Langus respondeu que o conteúdo da prova não mudava de um ano para outro. Zeke, no entanto, o interrompeu para dizer que não fazia ideia do que se tratava o exame. Langus ficou chocado ao perceber que o menino diante dele realmente desconhecia tudo. Preocupado, o garoto perguntou se Zeke ficaria bem, considerando sua falta de preparo. Mesmo assim, decidiu explicar-lhe o básico sobre a prova. Mas antes que pudesse fazê-lo, um grupo de alunos se aproximou, zombando deles. À frente estava Hatton, também da vila Oldscale. Hatton chamou Langus de nanico e começou a provocá-lo, perguntando por que alguém tão insignificante estava ali para o exame. Disse que o garoto deveria estar em casa brincando e não tentando algo tão grande. Langus, ingênuo, respondeu que só estava ali para fazer o exame, o que fez os agressores rirem ainda mais. Hatton gritou, chamando-o de lixo e afirmando que jamais conseguiria entrar na academia. Depois virou-se para zombar de Zeke, lembrando-o de que o pai de Langus era um dragão falso. Zeke notou que Langus cerrou os punhos contendo a raiva. Dentro da hierarquia Eldragon, havia uma rígida divisão. Os iniciantes eram chamados dragões menores, os soldados comuns, dragões jovens, e os capitães, dragões adultos. Acima deles estavam os dragões anciões, membros do Conselho Supremo. No entanto, havia uma última categoria desprezada por todos, os dragões falsos,
composta por aqueles que falharam em entrar ou se formar na academia. Langus pertencia a essa linhagem inferior e por isso era constantemente humilhado. Ainda assim, queria provar que pessoas como ele não eram falsas. Zack, incomodado com a cena, interveio e perguntou a Hatton como ele podia ter tanta certeza de que Langus era lixo, se ele ainda nem havia feito o exame. O valentão ficou surpreso com a intromissão e exigiu saber quem era Zack. O garoto respondeu com calma que não queria briga, só desejava entender por que Hatton achava impossível que Langus fosse aprovado. Hatton riu e disse que pessoas como Langus eram fracas por natureza. Zack, com um leve sorriso, respondeu que Langus era mais forte do que qualquer um dos membros daquela gangue de idiotas. A provocação enfureceu Hatton, que perguntou se Zack estava insinuando que todos eles eram inferiores a Langus. Antes que a confusão se agravasse, um examinador apareceu e anunciou que o exame estava prestes a começar. Os candidatos foram instruídos a se registrar e retirar um número de identificação. Hatton lançou um olhar de ódio para Zack, prometendo que se lembraria de seu rosto. Zack apenas arqueou a sobrancelha, achando engraçado como os jovens daquela geração eram tão temperamentais. Langus, surpreso com o comentário, disse que era natural se irritar quando alguém o chamava de fraco. Zack perguntou se o exame era obrigatório, e Langus explicou que qualquer um podia desistir se acreditasse não ter capacidade suficiente. A revelação deixou Zack surpreso, mas Langus insistiu que ele devia se retirar para evitar ferimentos. Zack, no entanto, garantiu que não tinha intenção de desistir. Langus admirou sua confiança, embora achasse imprudente. Zack então sugeriu que se apressassem antes do início da prova. Em seguida, todos os candidatos se reuniram diante do examinador, que passou a explicar as regras. Os candidatos estavam reunidos diante da imensa pedra cinzenta que se erguia no centro do pátio de provas. O examinador, um homem de presença severa e voz firme, explicou as regras com precisão. O teste, em aparência, era simples. Cada participante precisava apenas deixar um arranhão na pedra colocada à sua frente. Nenhum deles poderia usar armas pessoais. Apenas as lâminas fornecidas pela comissão seriam permitidas. Ainda assim, quem quisesse poderia tentar com as próprias mãos, contanto que conseguisse marcar a superfície da rocha. Ele acrescentou que cada candidato teria direito a 3 tentativas. Bastaria causar um único dano visível para ser aprovado. Zack, ouvindo as instruções, julgou o exame banal. Ao seu lado, Langus observava tudo com inquietação e olhos arregalados, o que chamou a atenção de Zack. Para ele, aquele tipo de desafio parecia fácil demais. O primeiro concorrente adiantou-se. Com a espada em punho, desferiu um golpe poderoso, concentrando toda a força de seu corpo. O impacto ecoou em um som estrondoso, reverberando pelo pátio. Contudo, o resultado foi o oposto do esperado. A lâmina se partiu em fragmentos e a força do choque lançou o rapaz ao chão, gemendo de dor. O examinador perguntou se ele pretendia continuar, mas o jovem, completamente atordoado, não conseguiu responder. A equipe o retirou do local, declarando sua desistência. Enquanto observava, Zack percebeu que Langus tremia. Sem entender o motivo, questionou o porquê de tanto medo. O garoto explicou com voz trêmula que a pedra diante deles era conhecida como Pedra da Regeneração, um mineral mágico capaz de se restaurar instantaneamente de qualquer dano e de refletir o impacto recebido em até 100 vezes a intensidade. Somente alguém com controle perfeito sobre o éter interior poderia marcá-la. A força física pura apenas resultaria em ferimentos. A revelação intrigou Zack, que passou a observar o exame com outros olhos. A prova, na verdade, não avaliava a força bruta, mas sim o domínio da energia vital. Analisando os demais candidatos, ele percebeu que alguns pareciam fortes o bastante para ter chances reais de sucesso. Entre eles, estavam Hatton e seus companheiros que esbanjavam confiança. Um a um, os concorrentes tentavam e fracassavam. Cada impacto era seguido por estalos, gritos e ossos quebrados. O som das derrotas preenchia o ar. Então, o examinador chamou o número 315, o de Zack. Langus empalideceu ao ouvi-lo. Em pânico, tentou convencê-lo a desistir, temendo que se machucasse. Zack, porém, manteve a serenidade e afirmou que ficaria bem. Ao se aproximar da pedra, o examinador voltou o olhar para ele. Uma sensação estranha o percorreu. Mesmo sem demonstrar esforço, o garoto emanava uma pressão intensa, quase primitiva, algo que o homem não sabia explicar. Pediu-lhe que escolhesse uma arma entre as disponíveis, mas Zack respondeu que não precisava de nenhuma, pois seus punhos seriam suficientes. O examinador, surpreso, quis confirmar se ele realmente pretendia fazer aquilo. Diante do aceno calmo do menino, permitiu que prosseguisse. Os outros candidatos começaram a rir. Acreditavam que ele perderia os braços. Langus, observando à distância, culpava-se por não ter sido mais insistente em tentar impedi-lo. Tudo o que podia fazer agora
agora era observar. Zack aproximou-se da pedra, tocando sua superfície com os dedos. Notou que aquele material não era comum. Parecia uma formação antiga, talvez resultado de milênios de energia condensada. Respirou fundo e começou a reunir poder. Uma aura dourada envolveu seu braço direito, crescendo em intensidade. Era o prenúncio da técnica lendária que ele mesmo criara em sua vida anterior, o estilo de combate matador de dragões. Num movimento preciso, golpeou a pedra com o punho fechado. O impacto gerou uma explosão tão poderosa que o chão tremeu e uma nuvem de poeira cobriu o pátio. O topo da pedra da regeneração se fragmentou e voou em estilhaços. Por um instante, todos permaneceram imóveis. Quando a poeira assentou, o silêncio dominou o ambiente. A pedra, antes imponente, estava rachada. O examinador manteve os olhos abertos, incapaz de desviar o olhar do que acabara de presenciar. O que Zeke havia feito parecia impossível. Aquela pedra jamais fora danificada em um exame antes. O garoto olhou para o próprio braço e viu o sangue escorrer de suas mãos rasgadas. Mesmo assim, não se vangloriou. Apenas concluiu em silêncio que seu treinamento ainda não era suficiente. Os demais candidatos observavam atônitos. Retton cerrava os dentes, tomado pela raiva. Langus, por sua vez, permanecia de boca aberta, sem conseguir acreditar. O examinador confuso tentava compreender. Apenas guerreiros de 4 estrelas ou mais deveriam ser capazes de tamanha façanha. Começou a se perguntar se aquele menino teria herdado algum poder ancestral do Eldragon. Também havia algo familiar na técnica que ele utilizara, algo que o homem parecia já ter visto em algum registro antigo. Zack aproximou-se do avaliador e, com tranquilidade, quis saber qual fora seu resultado. O homem, ainda em choque, limitou-se a confirmar sua aprovação e entregou-lhe uma pequena garrafa contendo um líquido verde. Disse-lhe que era sua recompensa. O garoto observou o frasco e tentou perguntar a um assistente o que havia dentro, mas o homem o fitou com desdém e mandou que se afastasse. Zack, sem se abalar, concluiu que se tratava de um prêmio por sua vitória. Ao retornar para junto de Langus, o menino ouviu o amigo elogiá-lo com entusiasmo. Zack respondeu com simplicidade, demonstrando mais curiosidade sobre o líquido recebido do que orgulho pelo feito. Langus explicou que aquilo era uma poção de cura de uso comum entre os Eldragon. Zack analisou o conteúdo e percebeu que não se parecia com nenhuma substância comum. Parecia pura demais, refinada demais. Cogitou que talvez fosse um elixir, algo extremamente raro. Sabia que elixires eram compostos por materiais preciosos e núcleos de feras divinas, capazes de curar ferimentos antigos e recentes em segundos, além de aumentar o poder do éter. No entanto, também sabia que criar uma substância dessas era quase impossível. Com curiosidade, bebeu o líquido. Em poucos instantes, seus braços feridos se regeneraram completamente. Surpreso, concluiu que Langus estava enganado. Aquela poção era, de fato, um elixir genuíno. Langus, sem entender o espanto, comentou que as poções da casa Eldragon eram naturalmente superiores às vendidas nas lojas. Para ele, era algo comum. Já Zack mal podia acreditar no que via. Seu corpo havia se curado instantaneamente. Enquanto segurava o frasco vazio, percebeu que, apesar da cura, não sentia a explosão de éter que normalmente acompanhava um elixir. Observou o recipiente e pensou que aquele era o resultado máximo do conhecimento humano após milênios de avanços. Langus voltou a elogiá-lo, dizendo que era impressionante. Zack, convicto, respondeu que pretendia se tornar o mais forte de todos, e por isso não se surpreendia consigo mesmo. Logo depois, chegou a vez de Retton e seu grupo. Um a um, repetiram o teste e conseguiram a aprovação. Zack não se surpreendeu. Sabia que eles tinham poder suficiente para passar. Por fim, chamaram o número 414. Langus, o garoto, desceu as escadas visivelmente nervoso. Zeke percebeu o tremor em suas mãos e tentou encorajá-lo com um olhar firme, pedindo que se acalmasse. Langus sorriu timidamente e respondeu que, depois do que vira, a responsabilidade agora parecia muito maior. Quando chegou ao centro, Langus pegou uma espada. Zeke observou curioso, tentando entender sua escolha. O menino respirou fundo, canalizou o que pôde de energia e atacou a pedra. O golpe falhou. Nenhum arranhão foi deixado. O impacto o lançou ao chão. O examinador informou que ainda lhe restavam 2 tentativas. Langus levantou-se e tentou novamente. O resultado foi idêntico, sem efeito. Exausto e frustrado, ajoelhou-se, sentindo as lágrimas escorrerem. Retton e os outros começaram a rir, zombando de sua origem e afirmando que o filho de um dragão falso jamais deixaria de ser um fracassado. O examinador, impassível, perguntou se ele desejava tentar uma última vez.
Langus, paralisado pela dúvida, hesitou. Sua mente se encheu de escuridão e ele quase desistiu. Nesse momento, a voz firme de Zack rompeu o silêncio. O narrador não poderia ouvir suas palavras exatas, mas Langus compreendeu o sentido. Zack o incentivava a tentar de outra forma, a escolher uma arma diferente. O garoto, confuso, o olhou por um instante. Zeke o encarou com convicção, como se dissesse que continuar insistindo com a espada seria inútil. O conselho soou como uma ordem, um lembrete de que armas erradas limitam guerreiros promissores. Hatton e os demais riram novamente, debochando da situação. Disseram que Langus havia sido treinado com espada desde pequeno e que nunca aprendera a usar lanças. Mesmo que trocasse de arma, afirmavam que continuaria sendo o mesmo fracassado. Zack, sereno, questionou o examinador se a troca de arma era permitida e o homem confirmou que sim. Então, o narrador observou Zack dirigir um olhar de incentivo ao amigo, transmitindo silenciosamente a confiança de quem acreditava nele. Langus compreendeu a mensagem e, com renovada determinação, levantou-se. Ele anunciou que tentaria novamente, dessa vez com uma lança. Recordou-se de seu falecido pai, que nunca tivera o direito de entrar na academia, mas que ainda assim o criara com coragem. Pensou em todas as humilhações que o homem suportara e em como desejava honrar sua memória. Se Zack acreditava nele, também precisava acreditar em si mesmo. Langus empunhou a lança e respirou fundo. Concentrou o éter que corria em suas veias e percebeu algo diferente. A energia fluía de forma mais natural do que quando empunhava a espada. Então avançou golpeando a pedra. O impacto gerou uma forte onda de choque. Ratton e os outros começaram a rir, acreditando que nada havia acontecido. Mas quando a poeira baixou, todos se calaram. Um pequeno corte reluzia na superfície da pedra da regeneração. Langus havia conseguido. O examinador, incrédulo, confirmou a aprovação. Langus levou alguns segundos para entender o que ouvira. Quando percebeu, lágrimas escorreram-lhe pelo rosto. Zack aproximou-se e o abraçou por trás, orgulhoso. O garoto retribuiu o gesto, sorrindo em meio ao choro. Hatton e seu grupo, inconformados, afirmavam que aquilo era sorte, recusando-se a aceitar a realidade. O examinador anunciou em voz alta que a prova havia terminado. O próximo passo seria a cerimônia de ingresso. Zack, surpreso, achou estranho que o exame consistisse apenas em arranhar uma pedra. Langus explicou que poderiam haver outras provas após a admissão. Os dois conversaram brevemente sobre o que viria a seguir, até que o som de passos ecoou ao longe. Um grupo de homens surgiu no horizonte, aproximando-se com imponência. O ar pareceu ficar mais pesado. Langus, em tom respeitoso, explicou que eram os chefes da casa Eldragon, vindos para parabenizar os aprovados. Entre eles, um homem de expressão sombria chamou a atenção de Zack. Era Bauza Eldragon, o chefe da família. Zack, ao vê-lo, sentiu um misto de desprezo e repulsa. Pensou consigo que aquele homem, apesar da aparência imponente, lhe causava uma sensação amarga. Langus, apavorado, percebeu o olhar do amigo e tentou fazê-lo conter-se, pois era perigoso demonstrar desrespeito diante do líder do clã. Zack, no entanto, manteve a postura fria e indiferente. Bauza avançou até o centro do pátio, exalando uma aura esmagadora. Suas palavras foram poucas, mas pesadas. Disse aos jovens que deveriam se tornar a carne e o sangue dos Eldragon, uma frase que soou quase como uma sentença. A força de sua presença fez com que todos os estudantes tremessem. Langus mal conseguia respirar. Zack, porém, permaneceu imóvel sem sentir medo algum. No fundo, apenas um sentimento crescia dentro dele: ódio puro. Mesmo sem entender o motivo, sabia que detestava aquele homem. Quando terminou o breve discurso, Bauza virou-se e partiu sem olhar para trás. Um dos anciãos do grupo assumiu o lugar e falou em nome do líder, dizendo que a casa esperava grandes feitos de todos os Prezi. Zeke observou o homem de cabelos dourados que o substituiu, intrigado. Notou que a tensão no ar diminuiu com a saída de Bauza, embora os estudantes ainda estivessem abalados pelo impacto de sua presença. O examinador retomou o controle da cerimônia e anunciou que seria feita a distribuição dos dormitórios. Zeke ficou surpreso ao descobrir que os alunos seriam separados em 4 alas: leste, oeste, norte e sul. Seu nome foi chamado entre os designados para o dormitório leste. Antes de se afastar, trocou um breve cumprimento com Langus, desejando-lhe sorte. O outro retribuiu, agradecendo pela ajuda. Seguindo as instruções escritas em um bilhete, Zack percorreu os corredores da academia até encontrar o quarto que lhe fora destinado. O caminho era longo, e ele se perdeu algumas vezes, chegando atrasado. Preocupava-se com a possibilidade de irritar o colega de quarto. Quando finalmente abriu a porta, no entanto, ficou boquiaberto. O destino parecia brincar com ele. Seu companheiro de dormitório era Langus.
Langus sorriu ao vê-lo e comentou que já começava a sentir-se sozinho. Zeke riu discretamente e perguntou se haveria algo para fazer naquele dia. Langus explicou que não. Todos deveriam descansar, pois o treinamento começaria na manhã seguinte. Zeke admitiu, com certa vergonha, que havia dormido durante a orientação e não ouvira nada sobre isso. Langus, divertido e cansado, decidiu não repreendê-lo e sugeriu que descansassem logo. Enquanto se preparava para dormir, Zeke pensou que, originalmente, planejava abandonar tudo e partir em jornada própria. No entanto, as novidades que encontrara desde sua chegada à academia despertaram-lhe o interesse. Decidiu então permanecer um pouco mais. Afinal, havia muito a aprender sobre aquele novo mundo 1000 anos após sua morte. Um mês depois, os estudantes já passavam por treinamentos intensos. Eram instruídos a dominar o sopro do dragão, técnica criada pelo 15º chefe da casa Eldragon. O tutor, um guerreiro experiente, observava atentamente os aprendizes, corrigindo posturas e avaliando o progresso. Entre os alunos, destacava-se Laika, filha do atual líder, Bauza Eldragon, uma garota prodígio que já possuía o nível de 2 estrelas. O instrutor, contudo, demonstrava um interesse especial em Zeke. Ficava intrigado com sua força e com o fato de ele aprender com tanta facilidade, mesmo sem jamais ter tido um professor. Não conseguia compreender de onde vinha tamanho domínio. Enquanto o tutor refletia sobre aquilo, Zeke também pensava. Observava a técnica que estavam aprendendo e reconhecia nela ecos de algo muito familiar. Percebia que o chamado sopro do dragão era, na verdade, uma versão modificada de sua antiga criação, o sopro do rei dragão. Com o tempo, percebeu que o ensinamento original havia sido diluído, adaptado e transmitido como tradição por 1000 anos. As técnicas de respiração, ele sabia, eram métodos para absorver o éter do ar, canalizá-lo pelo corpo e fortalecê-lo internamente. Mas a eficácia dessas técnicas dependia totalmente da habilidade e da criatividade de quem as praticava. Por isso, cada casa nobre possuía sua própria variação, refinada ao longo das gerações e guardada com extremo zelo. Zeke reconhecia que o atual sopro do dragão era uma técnica segura e fácil de aprender, mas considerava-a limitada. Para ele, era inútil uma arte que só podia ser usada enquanto se permanecia parado. Sua versão original permitia movimentar-se livremente, manipulando o éter em meio à batalha. O efeito era vasto, mas pouquíssimos haviam herdado tal domínio. Tamanha era a dificuldade de executá-la. Na época, Zeke simplificara a técnica para que todos do clã pudessem usá-la, acreditando que assim fortaleceria a linhagem Eldragon. Nunca imaginou que 1000 anos depois ela ainda existiria, transformada, mas viva. Esse fato o impressionava. Se o sopro do Rei Dragão havia sobrevivido ao tempo, talvez outras de suas antigas criações tivessem evoluído também. Após o treino, os estudantes seguiram para o refeitório. Exaustos, sentaram-se diante de longas mesas de pedra, e o som dos talheres misturava-se a murmúrios fatigados. A maioria mal tinha forças para comer. Apenas Zeke parecia alheio à exaustão, devorando a refeição com apetite voraz e expressão tranquila. De relance, notou Langus sentado a seu lado, curvado e pálido, quase dormindo sobre o prato. Zeke aconselhou-o a comer logo, afirmando que, sem energia, ele não seria capaz de se mover corretamente durante os treinos seguintes. Langus, surpreso com tamanha disposição, perguntou como o amigo conseguia manter tanta vitalidade quando todos os outros estavam à beira do colapso. Zeke, com um leve sorriso, respondeu de modo provocador, chamando Langus de fraco. Disse-lhe que precisaria comer mais e treinar muito se quisesse alcançar um nível decente. Enquanto falava, Zeke percebeu que alguns dos estudantes mais bem treinados, embora cansados, também estavam se alimentando com determinação, algo que considerou positivo. Nesse momento, uma presença distinta aproximou-se de sua mesa. Uma jovem de postura elegante e olhar altivo deteve-se diante dele. Zeke, sem reconhecê-la, perguntou quem ela era de maneira direta e desinteressada. Langus engasgou-se imediatamente com a comida, quase sufocando. Em pânico, inclinou-se até Zeke e sussurrou-lhe que aquela garota era Laika Eldragon, a filha do chefe da família. Zeke respondeu com simplicidade que não fazia ideia disso. Langus quase desabou de nervosismo, lembrando-lhe que nem mesmo os filhos menores tinham permissão para se dirigir a Laika sem serem chamados. Zeke, indiferente, limitou-se a observá-lo com expressão confusa e respondeu que também era filho do chefe, ainda que ilegítimo. As palavras deixaram Langus e Laika igualmente atônitos. A herdeira fitou-o por um instante, avaliando-o, e perguntou se ele dizia a verdade. Zeke, sereno, afirmou que não tinha motivo algum para mentir. A garota, então, quis saber como alguém como ele havia sido capaz de destruir uma pedra da regeneração
apenas com as próprias mãos. Havia curiosidade genuína em sua voz. Zack respondeu com naturalidade que o fizera simplesmente porque era um sujeito extraordinário. Langus, perdido na tensão, parecia desconectado do mundo. Zack notou e o chamou de volta à realidade, ordenando que terminasse sua refeição. Laika, entretanto, não recuou. Aproximou-se mais e perguntou se Zack estaria disposto a juntar-se a ela. O rapaz, confuso, quis saber do que ela estava falando. Laika explicou sem rodeios. Queria que ele se tornasse seu subordinado. Ela dizia que, por ser filha legítima, tinha meios de protegê-lo das intrigas da família e que, em troca, Zack deveria apoiá-la em sua ambição de tornar-se a próxima chefe da casa Eldragon. Prometia recompensas generosas e um futuro seguro ao seu lado. Zack escutou tudo com calma e respondeu sem hesitar que não estava interessado em sua proposta. Laika interpretou a recusa como um desafio. Convencida de que Zack também ambicionava o posto de chefe, começou a falar com arrogância sobre seu próprio talento e destino. Enquanto ela discursava, Zack a observava em silêncio. Percebeu que a jovem estava prestes a alcançar o nível de 2 estrelas, algo admirável para sua idade. Ainda assim, respondeu friamente que ela podia fazer o que quisesse, pois ele não tinha interesse algum nos assuntos da família Eldragon. A declaração a surpreendeu. Laika insistiu em entender o que ele realmente desejava. Zack, impaciente, cravou o garfo na mesa com força, liberando uma onda de pressão avassaladora que fez os talheres vibrarem. Com voz firme, deixou claro que não servia a ninguém. Queria apenas estar sozinho, porque era, sem dúvida, o mais forte. A intensidade de sua aura assustou Laika. Pela primeira vez, ela sentiu medo, um medo genuíno, profundo, vindo de algo que não conseguia compreender. Zack voltou a comer como se nada tivesse acontecido, enquanto Langus tentava inutilmente acalmar os ânimos. Laika, tomada pelo orgulho ferido, perdeu o controle e desafiou Zack para um duelo. Ele ergueu os olhos, surpreso, mas não era do tipo que recuava diante de um desafio. A notícia se espalhou rapidamente pela academia. A filha do chefe iria duelar com o filho ilegítimo nos campos de treino. Os estudantes correram para assistir. Langus, em desespero, tentou fazê-lo desistir, mas Zack permanecia tranquilo, quase entediado. O amigo insistia, lembrando-lhe quem era sua oponente. Mas Zack apenas dizia que não fazia ideia de quem ela fosse, o que só deixava Langus ainda mais desesperado. Com o tom típico de quem já aceitara o inevitável, Langus explicou que Laika era filha de Bauza Eldragon e também descendia do sangue Tifona, uma das 4 grandes casas que apoiavam os Eldragon. Era considerada um gênio por dominar todos os estilos de espada dos Typhona. Zack escutou com um sorriso despreocupado e disse que, para ele, a única informação relevante era que ela era filha de Bauza. Riu em seguida, afirmando que o fato de não saber nada sobre ela tornava tudo ainda mais interessante. Langus ficou atônito, advertindo que Zack não teria chance alguma contra Laika. O rapaz, porém, respondeu que um guerreiro verdadeiro jamais recusa um duelo. Para ele, ser desafiado já era razão suficiente para lutar. No campo de treino, Laika o esperava. Com a espada cravada no chão, postura firme e olhar altivo, anunciou que o ensinaria boas maneiras. Langus, nervoso, deixou a arena, pedindo a Zack que tivesse cuidado. Sozinhos, os dois se enfrentaram. Zack perguntou curioso por que ela estava tão determinada a lutar. Laika explicou que seu objetivo era suceder o pai, e para isso precisava derrotar Zack e fazê-lo servi-la. Ele ficou confuso, sem entender o que aquela ambição tinha a ver com ele. Laika, percebendo a ignorância do rival, perguntou se ele sequer sabia a verdade sobre sua própria família. Antes que respondesse, ela explicou tudo. Segundo Laika, existiam 5 herdeiros disputando o posto de próximo chefe, e Zack era o único que não possuía sangue de nenhuma das 4 grandes casas de Eldrigen. O herdeiro que se destacasse na academia teria o direito de comandar a família, e era por isso que todos estavam empenhados em se tornarem os melhores. Ela dizia precisar de aliados fortes para enfrentar os irmãos, e Zack seria uma peça valiosa em sua estratégia. Zack ouviu em silêncio, tentando entender toda aquela trama. Antes que pudesse responder, Laika avançou com um grito, empunhando a espada. O golpe atingiu o chão, abrindo uma fenda no solo. Ela não se conteve. Atacou novamente e novamente, com movimentos poderosos e precisos. Os espectadores aplaudiam, maravilhados com sua habilidade. O talento de Laika com a espada era inegável, e cada golpe fazia o ar vibrar. Zack, no entanto, limitava-se a esquivar-se com leveza, desviando de todos os ataques. Sua expressão era tranquila, quase entediada.
Com o tempo, Laika começou a sentir frustração. Nenhum de seus ataques acertava. Zack movia-se com facilidade, sem esforço visível. Ele chegou a elogiá-la mentalmente, reconhecendo sua velocidade e técnica refinada, superiores às de muitos guerreiros de uma estrela. Mas quando expressou isso em voz alta, Laika se enfureceu. Gritou para que parasse de falar e lutasse de verdade. Zack decidiu atender ao pedido. No instante em que ela tentou um novo ataque, ele desviou e atingiu-lhe o peito com um soco rápido e preciso. O impacto fez o ar tremer e Laika caiu de joelhos, tossindo sangue. Os espectadores ficaram em choque. Mesmo ferida, a jovem ergueu o olhar, perplexa, e perguntou por que não conseguia acertá-lo. Disse que era mais rápida e melhor treinada. Zack admitiu que ela era veloz, mas explicou que continuava sendo apenas uma guerreira de uma estrela. Acrescentou que conseguia prever todos os seus movimentos pela respiração, pela tensão dos músculos e até pela forma como seus olhos se moviam. Falou com tamanha arrogância que Laika, tomada pela raiva, ergueu-se novamente. Ela investiu outra vez, agora com fúria. Zack esquivou-se com um salto elegante e, aproveitando a abertura, lançou um golpe que a arremessou contra a parede da arena. Uma nuvem de poeira ergueu-se. Os alunos prenderam a respiração, tentando enxergar através da poeira. Langos correu até o campo, elogiando Zack entusiasmado. O rapaz, porém, respondeu calmamente que o combate ainda não havia terminado. Quando a poeira se dissipou, Laika estava de pé, com o corpo machucado e o olhar flamejante. Zack percebeu então que ela havia ultrapassado o limite. Havia atingido o nível de 2 estrelas. Uma aura dourada começou a girar em torno dela, expandindo-se pelo ar. Os espectadores exclamaram em coro, maravilhados. A energia de Laika era agora palpável. O poder das 2 estrelas permitia ao guerreiro projetar o poder de sua fonte interior, a verdadeira manifestação da aura. Laika agradeceu a Zack, afirmando que fora graças à luta com ele que conseguira romper essa barreira. Em seguida, atacou novamente com velocidade e força muito superiores. A espada cortava o ar, deixando rastros dourados. Zack reconheceu que ela estava mais rápida e poderosa. Continuou desviando, mas agora com mais atenção. Ainda assim, um dos ataques passou perto demais, e uma linha de sangue surgiu em seu rosto. Laika sorriu orgulhosa. Disse que aquele era o poder de uma guerreira de 2 estrelas e anunciou que lhe mostraria as grandes artes da espada do espírito do trovão. Zack, em vez de se preocupar, sentiu-se tomado pela empolgação. Fazia muito tempo que não presenciava algo novo. Um brilho de entusiasmo surgiu em seus olhos. Ele mal podia esperar para ver o que Laika estava prestes a revelar. Por enquanto, este é o fim destes capítulos do Manhwa. O nome da obra está fixado no comentário e a história seguirá nos próximos vídeos. Comentem aqui embaixo o que acharam desta parte, quais momentos mais gostaram e que tipo de histórias gostariam de ver a seguir. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para acompanhar as próximas partes. Até o próximo vídeo.